Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tira o sono de muito concurseiro: como estudar legislação. É um mundo de leis, códigos, artigos. Pois é, a gente recebeu bastante material sobre isso e a nossa missão aqui como dizer, é destrinchar essas informações, sabe? Pegar as melhores estratégias para fazer esse estudo render de verdade. Transformar algo que parece um bicho de sete cabeças em, bom, algo mais tranquilo. Exato, porque né, legislação é a base de quase tudo em concurso. Jurídica, policial, fiscal, administrativa, não tem como fugir. E o ponto principal que esse material todo reforça é que não é só decorar. Tem que entender a lógica por trás e, claro, ficar ligado nas mudanças, que são muitas. Nossa, são muitas mesmo. A gente está falando de Constituição Federal, Lei 8.112, a nova Lei de Licitações, que já nem é tão nova assim, a 14.133, fora os códigos penal, civil, processual, súmulas do STF, STJ, ufa, é coisa pra caramba. Por onde a pessoa começa? Dá um norte pra gente. Olha, o primeiríssimo passo, e isso ficou bem claro na análise que a gente fez, é estratégico. O edital. Antes de sair devorando a Constituição inteira, a pessoa tem que dar uma olhada bem atenta no edital. Ver exatamente quais leis caem e, talvez mais importante ainda, qual o peso de cada uma na nota final. Hum. Muita gente pula essa parte, sabe? Acha que é óbvio, mas não é. Mapear isso, priorizar, é fundamental para não gastar energia à toa. Total sentido. Tá, então mapeou no edital, sabe o que priorizar. Aí vem a famosa lei seca, o texto puro da lei. Lê aquilo, artigo por artigo, eu canso só de pensar. O material que a gente viu sugere que só grifar não adianta muito, né? Tem técnicas melhores. Ah, com certeza. Ler e grifar dá uma falsa sensação de estudo, né? O material bate muito na tecla dos métodos ativos. Ler em voz alta, por exemplo, parece simples, mas ajuda a focar. Verdade? Outra coisa, dividir a lei. Não tentar ler 50 artigos de uma vez. Ler um bloco menor, parar e tentar explicar aquilo com as próprias palavras. Para si mesmo ou para outra pessoa. Isso sim força o cérebro a processar, a entender de verdade. É bem diferente de só passar o olho. Entendi. É um estudo mais ativo mesmo, né? Não só passivo. Mas aí tem outro desafio. Leu, entendeu, mas como faz para isso ficar na cabeça? Para lembrar na hora H, lá na prova. Boa pergunta. Aí que entram as técnicas de fixação, que o material também aborda bastante. Flashcards são um clássico que funciona. Pode ser no papel mesmo ou em aplicativos tipo Anki, Quizlet. Sei, sei. Mapas mentais também são excelentes, principalmente para visualizar a estrutura de uma lei, as conexões entre os artigos, sabe? Visualizar ajuda, né? Ajuda muito. E uma dica que eu achei bem interessante e que apareceu bastante, gravar a própria voz lendo a lei, ou usar áudios prontos se encontrar, para ouvir um ônibus, lavando louça, aproveitar esses tempos mortos. Que legal essa do áudio. E aquelas frases malucas para decorar, os mnemônicos, funcionam? Olha, para coisas específicas tipo listas, requisitos, exceções, funcionam sim. Não dá para basear o estudo todo nisso, claro, mas como ferramenta pontual quebra um galho danado. Bacana. Falamos de ler, de fixar e aquele tijolo que todo concurseiro carrega, o vade-mecum. Como usar aquele negócio de forma inteligente, sem ser só peso na mochila. O material deu alguma luz sobre isso? Deu sim. A palavra-chave para o Vademecum é agilidade e familiaridade. Não adianta comprar o mais novo e deixar fechado. Tem que Mas como? usar marcadores coloridos, mas com um sistema, né? Não sair pintando tudo. Fazer remissões, isso é crucial. Tá lendo um artigo da Constituição? Anota do lado qual súmula do STF fala sobre aquilo, ou qual artigo de outra lei se conecta com ele. Tipo, vê artigo X da Lei 8.112. Ah, criar seus próprios links dentro do livro? Exatamente. Transformar ele numa rede de informações conectadas. E o mais importante, praticar a consulta. Abrir, achar o artigo, achar a súmula. Rápido. Simular o dia da prova, especialmente se o edital permitir consulta. De que adianta ter tudo anotado se na hora do aperto a pessoa não acha? Nossa, perfeito. Consulta rápida é treino mesmo. Agora, um ponto que acho que angustia todo mundo.
Revisão. Estudou pra caramba, fez tudo isso. Como garantir que o conhecimento não evapore? Qual a dica do material para revisão eficaz? Revisão é vital. Sem revisar, grande parte do esforço se perde. O material é bem claro. Tem que ser periódica e combinar métodos. Combinar como? Métodos ativos e passivos. Revisão ativa é o quê? Resolver questões, muitas questões de provas passadas. É a melhor forma de ver como o assunto é cobrado e de forçar a memória a buscar informação. Tentar explicar o tema de novo, como se fosse dar uma aula. E a passiva? A passiva seria reler as anotações, os grifos, ouvir aqueles áudios que a pessoa gravou. Ajuda a reforçar. Mas o ideal é focar mais na ativa. E tem aquele esquema clássico da repetição espaçada, né? Revisar depois de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Isso ajuda a jogar a informação para a memória de longo prazo. Entendi. E simulados também entram aí, né? Fundamental. Simulados cronometrados. Para treinar não só o conteúdo, mas o tempo de prova, a pressão, e identificar onde ainda estão as fraquezas. Certo. Outro ponto crítico que o material levanta: atualização. Lei muda toda hora no Brasil, né? Como o concurseiro acompanha isso sem enlouquecer? É um desafio constante. A dica principal é fontes oficiais. Site do Planalto, do Senado, da Câmara tem que criar o hábito de checar. E fontes confiáveis de notícias jurídicas também ajudam. E qual lei vale para a prova? A que está valendo hoje ou a da época do edital? Geralmente a regra é a legislação vigente na data de publicação do edital. Mas sempre bom confirmar no próprio edital, porque pode ter alguma regra específica. E não é só a letra da lei que muda, né? Tem a interpretação dos tribunais. Exatamente. Esse é o pulo do gato que o material ressalta muito. Não basta saber o texto da lei. Tem que saber como os tribunais, principalmente STF e STJ, interpretam e aplicam essa lei. Ficar de olho em súmulas, especialmente as vinculantes do STF, que são obrigatórias para a administração pública e para o judiciário. Tipo a súmula 13 do nepotismo. Essa mesma, um exemplo clássico. E também as decisões importantes em repercussão geral lá no STF e em recursos repetitivos no STJ. Essas decisões definem teses que vão valer para milhares de outros casos iguais. Entender a jurisprudência é o que diferencia o candidato mediano do candidato que vai ser aprovado. Uau! Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, baseado no material, estudar legislação não é só sentar e ler sem parar. É bem mais complexo, né? Muito mais. Exige estratégia desde o começo, lá na análise do edital. Exige usar técnicas ativas para ler, para entender, para fixar. Exige disciplina para revisar sempre, de forma inteligente. Aham. Exige muita prática com questões para pegar o jeito da banca. Isso. E exige estar sempre atento, ligado nas atualizações da lei. E, tão importante quanto, na jurisprudência, em como os tribunais estão pensando. Ou seja, é construir um conhecimento sólido, não só uma decoreba. Saber aplicar o que aprendeu para resolver o problema que a questão da prova apresentar, seja objetiva ou até numa discursiva. Perfeitamente colocado. É isso aí. É um trabalho de construção mesmo. Bom, acho que conseguimos extrair bastante coisa valiosa desse material hoje, hein? Espero que essas dicas ajudem quem está nessa batalha dos concursos. Com certeza vão ajudar. São estratégias que fazem a diferença. Legal, então pessoal, ficamos por aqui nesta análise. Continuem ligados aqui no Concurseja, que a gente sempre traz mais conteúdo, mais aulas para ajudar vocês a chegarem lá, na aprovação. Um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Bons estudos!